Hoje a gente vai ver a estrutura de repetição while. A gente já viu o for e relembrando, né? A estrutura de repetições, os laços ou os loops, eles permitem que a gente especifique que uma sequência de instruções vai ser repetida ao longo daquele código. E no Python, a gente vai estudar dois tipos de laço, que é o para, o for, e o enquanto, que é o while. E dependendo do problema, a gente vai escolher entre um e outro para ser mais, que é mais adequado. No caso do while, é uma estrutura mais utilizada quando não se sabe previamente quantas vezes aquele bloco vai precisar ser repetido. No caso do for, a gente sabia que tinha um intervalo definido. Por isso que a gente usa até os números para ser os contadores. E naquele intervalo vai repetir enquanto o teste for verdadeiro. E no caso do while, é chamado de laço condicional. Porque a cada passo, o laço vai efetuar um teste sobre uma variável que tem um valor pré-definido ou que pode ser inicializado pelo usuário. E enquanto esse teste for verdadeiro, o bloco de instruções que estiver dentro desse laço vai ser repetido. E também a variável de condicional vai ser atualizada. A variável do teste, no caso. E também pode ser atualizado pelo usuário. Aqui, no caso, o pseudocódigo da estrutura do laço enquanto. Aqui no pseudocódigo vai começar com a inicialização das variáveis, o primeiro passo, e ele é feito uma vez só. Depois, o segundo passo é o teste, que a gente vai testar alguma coisa em relação a essa variável, alguma condição dela, e se o teste for verdadeiro, pula para dentro do laço, que seria, no caso, o terceiro passo, que vai ter um bloco de instruções para ser executado. E, por último, o quarto passo vai ter a atualização das variáveis, das variáveis. E, no caso, o teste, o bloco de instruções e a atualização da variável vai se repetir enquanto o teste for verdadeiro. Agora, vou fazer o primeiro exemplo aqui, usando o while, né? Para escrever um pseudocódigo que mostre na tela 10 vezes a palavra Oi Mundo. A gente viu lá que no for, a gente botava um for com range até 10 e ia mandando printar e ele já incrementava sozinho. Nesse caso do while, no início vai declarar um contador, atribui um valor a esse contador, que vai iniciar de 1, e enquanto o contador for menor ou igual a 10, para ele poder repetir as 10 vezes, escreva o mundo e depois atualiza o contador. E o fim do laço, o fim do. Aí nesse caso, o primeiro passo seria aqui atribuir o valor à variável contador igual a 1. O segundo passo é o teste, contador menor ou igual a 10. E aqui o bloco de instruções, que seria escreva o mundo, e a atualização da variável, que é incrementar o contador. E aqui, no caso, o teste, o escrever o mundo e o contador igual, incrementando, vai ser executado enquanto o teste for verdadeiro. Agora a gente vai ver a estrutura geral do while em Python. No caso, vai ter o bloco, uma linha antes para inicializar as variáveis. Depois a gente escreve while, o teste, 2 pontos, e dentro do bloco aqui já indentado, o bloco de instruções e a atualização das variáveis. Aqui que seria o primeiro passo, e ele executa só uma vez. Depois o segundo passo, que é o teste, terceiro passo do bloco de instruções e a atualização da variável. E, assim como no pseudocódigo, o segundo, terceiro e quarto passo vão ser executados enquanto o teste for verdadeiro. Agora, vai escrever em Python aquele mesmo programa que a gente viu no pseudocódigo, para imprimir na tela 10 vezes a palavra Oi Mundo, a frase Oi Mundo. Então a gente inicializa o contador como 1, e o while, contador menor ou igual a 10, enquanto o contador menor ou igual a 10, a gente vai printar Oi Mundo. E depois atualiza a variável contadora. Nesse caso, também poderia ser feito com qualquer outro. Se o contador começasse de 0, a gente usaria o menor que 10,
E aí mudaria o teste, mas não mudaria a quantidade de vezes que fosse executado. Josi, é bom, assim, alertar, por exemplo, contador mais igual a 1. A falta desse incremento geraria, Ah, sim. né, para eles uma repetição infinita, que a gente chama de Uhum. loop, né? A gente fala assim, ah, tá em loop, Loop infinito lá. né? A gente chama de loop infinito. Então tem que ter o cuidado, gente, que a diferença desse para o for é que o for já faz o incremento Teste. sozinho. E o while não, né? Então a gente precisa ter essa Uhum. atenção. Qual é o incremento que a gente quer? Porque podia ser de 2 em 2, por exemplo, né? Então a gente pode escolher qualquer incremento, mas tem que ter dentro do while, tá? Uhum. Agora um outro exemplo. Vai escrever um programa que leia um número indeterminado de valores inteiros, maiores ou iguais a zero, e calcular e imprimir na tela a média desses valores que foram lidos. E o programa vai finalizar a leitura, no caso, quando for digitado um valor negativo. Lendo assim, a gente já vai pensando em qual condição vai ser o teste do área. Nesse caso, a gente vai receber o primeiro passo é a leitura da variável, do número, e a gente já vai pensando. Se o programa vai finalizar quando for digitado um valor negativo, a gente vai testar se o valor digitado foi maior ou igual a zero. No caso, aqui só as variáveis que a gente vai precisar para calcular a média depois. Então a gente vai precisar de uma soma da quantidade de números que foram digitados. Aqui, o primeiro passo é a leitura da variável. Depois a gente faz o teste, que é enquanto o número for maior ou igual a zero, vai repetir. No caso, a gente vai incrementar a soma, vai somar o número que foi digitado agora, vai adicionar, incrementar a quantidade, e aqui seria a mudança na condição a atualização da variável, que nesse caso é via a entrada do usuário. A gente vai pedir de novo para ele digitar um outro número. E no final, se a quantidade for maior que zero, se for digitado algum número válido, ele vai calcular a média. A atualização aí, que não tem um contador, é o que Joacir falou. Embora não tenha um contador, a atualização do número é a nova leitura. Se a gente tirar esse número igual a int, por exemplo, vai entrar no loop. É a mesma coisa que eu falei antes. Porque se for positivo, ele digita o número 4, ele entra na repetição. Mas se a gente não fizer uma nova leitura, vai ficar 4. E vai entrar no loop novamente, né? 4 é maior, é maior, é maior, e vai ficar o tempo todo. Então precisa ter alguma estratégia de que essa repetição em algum momento se encerre. No caso anterior, a estratégia foi o contador. Nesse caso, a estratégia foi ler de novo a variável. E essa validação do quantidade maior que zero é exatamente para não ter divisão por zero, né? Então, se houve alguma quantidade, ele divide. Se não houve, ele não divide, evitando aquele erro da divisão por zero. Ok, gente? Agora, um terceiro exemplo, que seria um programa, para escrever um programa que descubra em que ano a população de Feira de Santana vai alcançar a de Uberlândia. E aqui eles dão os dados iniciais. Em 2018, Feira tinha 609.913 habitantes e uma taxa de crescimento de 2% ao ano. E em 2018, Uberlândia tinha 683.247 habitantes e uma taxa de 1% ao ano de crescimento. Nesse caso, a gente vai instanciar aqui a taxa de crescimento de Feira e a taxa de Uberlândia para futuramente calcular a cada ano qual o novo valor da população. Aqui a variável Feira e Uberlândia com a população de cada cidade, o ano, que começou em 2018, e aqui no caso a condição de parada do loop é quando a população de Feira se igualar ou for maior à população de Uberlândia. Então, nesse caso, aqui o bloco de instrução dentro do laço, o que vai ter se repetindo é a atualização das populações ano após ano. No caso aqui, Feira vai atualizar, multiplica pela taxa de crescimento, Uberlândia também multiplica pela taxa de crescimento correspondente. E incrementa o ano, que depois a gente vai querer saber em que ano foi que ultrapassou ou igualou a população. E no final, 30 aqui, em tal ano, Feira de Santana terá tantos habitantes e Uberlândia tantos. E aí, nesse caso, o valor de habitantes de Feira vai ser maior
for igual a o de Uberlândia. Nesse caso aqui, a atualização da variável se dá de duas formas, porque são duas variáveis que a gente tem na condição, que é tanto a população de Feira quanto a população de Uberlândia. Aí é bom também lembrar que por que é 1.02, né? E é 1.01, é aquela mesma expressão que a gente já viu, de que seria feira é igual a feira mais feira vezes 2%. Aí, como teria essa operação aritmética, ter um produto e a soma, é a mesma coisa de 1.02, né? Então, por isso que é para facilitar o cálculo, já se estabelece 1.02 para usar só a multiplicação embaixo, tá? Agora a gente vai ver um outro tipo de uso do while, que seria o faça enquanto. Nesse caso aqui, a estrutura é mais utilizada quando não se sabe previamente quantas vezes o bloco vai ser repetido. Isso aqui é semelhante ao while mesmo, mas dessa vez ele vai ser executado pelo menos uma vez. A gente sabe que ele vai ser executado pelo menos uma vez. Muito embora também possa ser utilizado quando se conhece esse número. E esse tipo de laço é chamado de laço condicional com teste no fim. E a cada passo, o laço vai executar o bloco de instruções que contém a atualização da variável. E ela pode ser atualizada pelo usuário também. E no final, vai executar o teste sobre essa variável. E se o teste for verdadeiro, o bloco de instruções vai ser repetido. E nesse caso, a inicialização da variável pode ser feita dentro ou fora do bloco de instruções. Aqui o pseudocódigo do faça enquanto, que no C seria o do while, e depois a gente vai ver aqui que no Python não tem essa estrutura. A gente tem que adaptar o while. Aqui começa com a inicialização da variável. Nesse caso, é a versão com a inicialização fora do laço. Aqui, inicializa a variável, depois faça o bloco de instruções e atualize a variável enquanto o teste for verdadeiro. Nesse caso, o primeiro passo continua sendo a atualização, mas ela pode ser dentro, nesse caso é fora do laço. Agora o bloco de instruções passa a ser o segundo passo, porque lá no while comum o teste era o segundo passo. E o terceiro passo é a atualização da variável. E o quarto passo é o teste, para ver se ainda está verdadeiro e se continua executando as instruções. E aqui, assim como no outro, segundo, terceiro e quarto passo vão ser repetidos enquanto o teste for verdadeiro. Agora, aquele mesmo exemplo, aquele mesmo algoritmo que mostra 10 vezes na tela, mas agora com um faça enquanto. Que seria, inicializo aqui o contador, faça, escreva o mundo e contador mais um, atualiza a variável, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Nesse caso, a gente sabe que se ele aqui começasse com 9, se ele já começasse com 10, ele escreveria o mundo, incrementaria o contador passaria a ser 11. E aqui o teste já daria negativo. Aí nesse caso a gente garante que ele vai executar pelo menos uma vez. E depois... E como eu tinha dito, no caso do Python, não tem o do while. Então o que é que a gente vai fazer para simular esse do while? A gente usa o mesmo while que a gente viu anteriormente, mas repete o bloco de instruções e a atualização da variável antes de chamar o laço de repetição. Aqui no caso seria um do while adaptado com o while e aqui o contador é igual a 1 no início. E aqui seria o bloco de instrução e a atualização da variável, que está aqui fora do laço, porque a gente quer que execute pelo menos uma vez. E enquanto o contador for menor ou igual a 10, aqui o teste normal, também de novo o bloco de instrução e de novo a atualização da variável. Aí, nesse caso, também aqui o primeiro passo seria a atribuição, o segundo passo, como a gente viu no faça enquanto, é o bloco de instrução, o terceiro passo, a atualização, e aqui o quarto passo só muda, o quarto passo é o teste, só muda a ordem depois que entra no laço, mas aqui também, depois vai ser, pela ordem, vai ser o bloco, a atualização e volta para o teste.
Tem algumas linguagens que existe explicitamente o do while, né? O Uhum, C você pode fazer isso, o Pascal você tem o repeat until, que é o repita até, e como o Python não tem, é uma estratégia. A gente está simulando um comando a partir de outro, né? uhum, Então, como não tem, mas a gente tem que entender a lógica. Qual é a lógica do while? É testar uma vez. Então, como é fazer o primeiro teste, então a gente faz uma inversão, né? Coloca os passos anteriores, contador 1. Aí soma mais um, fica 2, né? Então faz o primeiro teste. 2 é menor ou igual a 10 é. Aí se for, entra. Então vai ficar na repetição aí, né? Vai ficar no loop uhum. e ficaria igual ao do while, porque é pelo menos testar uma vez, certo? É entrar uma vez pelo menos e testar no final. Então, não como não tem, é uma estratégia. Às vezes é necessário, dependendo do código, né, que a gente vai fazer, a gente trabalhar dessa forma aí, tá? Então, vai depender da necessidade de vocês. Agora, mais um exemplo, que seria um programa para ler uma quantidade determinada de valores inteiros positivos ou valor zero, e no caso, pelo menos um valor correto precisa ser digitado, e calcular e mostrar na tela a soma desses valores, né? E o programa finaliza com a leitura de dados quando for digitado um valor negativo. Aqui também, semelhante àquele, a condição vai ser de quando o valor digitado for menor que zero. E nesse caso ele fala que pelo menos um valor correto deverá ser digitado, que é meio que ele insinuando que a gente precisa executar pelo menos uma vez antes de testar para entrar no laço de repetição. Aqui no caso começa com soma igual a zero e aqui ele recebe a entrada do usuário, um, o número, recebe o número digitado e depois vai testar. Se o número é maior ou igual a zero, ele soma, atualiza a soma e recebe de novo, recebe de novo o número, que aqui ele vai estar atualizando a variável. E depois printa a soma dos números digitados e a soma. Agora a gente vai ver a segunda versão do faça enquanto, mas agora a inicialização ou a atualização é feita dentro do laço. Aí no caso vai ter o faça, um bloco de instruções, e a inicialização, a atualização da variável, e depois o enquanto teste. Aí nesse caso o primeiro passo é o bloco de instruções, o segundo é a inicialização ou atualização da variável, e o terceiro passo é o teste para ver se a condição continua verdadeira, para ele poder repetir o bloco de instruções e repetir todos os passos. Aqui nesse caso, todos os passos repetem enquanto o teste for verdadeiro. Agora, um outro exemplo, um programa que apresenta um menu com várias opções e repete a escolha até que seja digitada a opção de saída. Aqui no caso, estaria as opções, pintando. A opção 1 para inserir dados, 2 para remover o aluno, 3 para alterar os dados do cadastro do aluno, 4 para sair do sistema. E aqui a gente entraria a inicialização da variável, seria pelo usuário, seria a escolha da opção dele. E no caso, enquanto a opção for diferente de 4, não é a opção de sair do sistema, ele vai fazer a repetição. Aí vem, se a opção for 1, aqui insere o aluno. Se a opção for igual a 2, remove o aluno. Se a opção for igual a 3, altera o aluno. E se ele digitou qualquer número diferente de 1, 2, 3 e 4, é uma opção inválida. Aí ele vai de novo e em qualquer um dos casos ele pede de novo para digitar uma nova opção e aqui atualiza o valor da variável. E por fim, depois aqui já é fora do laço, se a opção for igual a 4, ele printa o fim da execução do sistema. Essa é uma opção interessante do Dual, né? Porque você imprime primeiro as opções de menu e testa, Uhum. porque aí se for 4, ele nem entra. Ele já vai para o if abaixo, né? Gente, o próximo, Joaci, já são os exercícios, né? Exercício.